Falamos aqui do caso de um pai que descobriu que o filho estava sendo aliciado. Lembra que nós colocamos aqui na tela a reportagem com o Rogério Fernandes? Tá? E aí ele acabou denunciando a polícia. E o suspeito foi preso. Hoje nós conversamos com ele com exclusividade. Inclusive ele conta detalhes de como assumiu o controle da conversa, da situação, através das redes sociais, onde um aliciador convidava a criança de 9 anos, Natal, Rio Grande do Norte, para assistir os vídeos pornográficos. É por isso que eu vou conversar agora com o repórter Rogério Fernandes, que tem mais informações nesse momento. Rogério Fernandes, onde é que você está, com quem você vai conversar agora? E olha aqui, na verdade, ele teve muita frieza, muito controle emocional para entregar o abusador, exatamente o estuprador, à polícia, né, Rogério? Um abraço para você, bom dia ainda, Rogério Fernandes. Muito bom dia, Mário César, um abraço para você, um abraço para todos ligados no Patrulha. Olha, a gente vai conversar daqui a pouco sobre um outro assunto com relação aos advogados, mas já a gente fala. Primeiro a gente vai falar sobre isso aí, que é importante demais. Ontem a gente colocou aqui, Mário, você lembrou bem do que a gente falou ontem, e hoje essa entrevista exclusiva para a televisão com o pai da criança de apenas 9 anos de idade. Inicialmente ele vai contar que a criança, como foi que ele conseguiu chegar, como foi que ele conseguiu monitorar e descobrir que o seu filho de 9 anos, é um menino, estava sendo assediado, né, aliciado nessa tentativa por um homem que trabalha na escola em que ele estuda. Vamos acompanhar essa entrevista. Um pai que prefere não mostrar o rosto, está abalado, revoltado, é que o filho dele quase foi vítima de um homem de 24 anos com a atitude de um pedófilo. Este homem trabalhava na escola da criança de 9 anos e estuda numa cidade da região metropolitana. O pai, que não mora com o filho, mas monitora as redes sociais do garoto, descobriu que o menino tinha aberto um outro Instagram e tinha convidado esse homem para o seguir, mas já havia conversa dos dois no Instagram antigo. Meu filho instalou um Instagram novo, né? E eu fui perguntar a ele por qual o motivo do Instagram, ele disse que queria seguidores. E nisso eu acabei para verificar o outro Instagram que eu monitorava, né? E aí tinha as conversas dele com esse zelador da escola. No novo ele pediu para que o rapaz o seguisse, porque já conhecia ele da escola. Mas ele já conversava no anterior? Já conversava no anterior, já, aproximadamente uns 10 dias, né? E a conversa era nesse tom de tentar encontrar? As primeiras conversas que eu peguei foi ele perguntando para o meu filho se a pintinha dele já tinha a cabeça para fora ou não. Essa aí já foi as primeiras conversas já, né? Na primeira conversa ele já perguntou ao seu filho como era o órgão sexual dele. Isso, já de início já, né? Já no começo, já no primeiro dia já. E quando eu percebi que ele perguntou, nem deu certo a gente ir em tal local, aí eu já vi que a situação era grave, né? E aí eu já assumi o controle ali, fui procurar, tinha as fotos que ele enviou em visualização única, que não dava para mim ver, né? Mas daí eu já fui fazer todo um procedimento ali de tentar realmente fazer o flagrante nele. Quando observou que aquelas conversas levavam para um caminho muito arriscado para o filho dele, o pai assumiu o controle das conversas e se passou pela criança. Aí eu fui a prolongar a conversa, fui puxar, e aí eu assumi o controle da conversa. E foi ideia sua de assumir para ver qual é a reação dele? Foi, porque eu poderia ter tomado outro tipo de atitude, né? Eu poderia ter pegado, mandado um áudio para ele, dizer que eu era o pai da criança, tudo, mas daí não iria resolver, né? E aí eu tentei ver o que é que ele realmente queria com meu filho, né? E aí foi quando ele fez o convite para ir para um local com meu filho, disse que levava a coxinha, levava o celular, né? Eles podiam tomar banho lá e ele poderia baixar uns vídeos, né, para eles assistirem lá nesse local. E aí foi quando eu perguntei, mas que tipo de vídeo? Aí ele falou, vídeo de putaria, você gosta? Aí eu disse, putaria, mas como assim? Aí foi quando ele mandou as imagens em visualização única, eu estava com outro aparelho, bati os prints, né, bati as fotos, e aí eu já fui direto já para plantão. Fui para da Zona Norte, e quando eu cheguei lá tinha uma delegada de plantão muito competente, por sinal. Ela já de imediato disse, a gente vai fazer a prisão dele flagrante agora. E eu na delegacia conversando, né? E ele lá continuava conversando, eu mostrando, ó, ele tá online aqui, tá falando normalmente, marcando encontro. Como se fosse com a criança. Como se fosse a criança, isso. E aí a delegada foi com a equipe dela e prendeu ele em flagrante. O homem de 24 anos foi preso, segundo o pai, pela polícia de Natal a princípio. Mas os policiais da cidade da região metropolitana, onde aconteceu o caso, vão assumir as investigações. Ele chegou a confessar que de fato tinha feito? Ele confessou na delegacia.
Na delegacia ele confessou. Ele confessou que realmente estava conversando com a criança, né? Entregou o celular, entregou a senha e disse que queria pagar pelo erro dele, que ele tinha cometido e queria pagar. A gente conversou também com o pai, Mário César, quem está em casa nos acompanhando. Qual é o sentimento dele em saber que o filho de 9 anos estava passando por esse processo e que poderia cair na mão de um pedófilo caso fosse aquele encontro no sábado, 2 horas da tarde. Meio dia ele já começou a descobrir e terminou com a prisão desse homem de 24 anos. Qual o sentimento dele e por que ele não agiu por conta própria, não marcou esse encontro, não teria se vingado pela revolta que ele estava sentindo? Vamos ouvir o que ele respondeu. Rapaz, assim, é revoltante, né? Porque você tem um filho de 9 anos, né? Passar por uma situação dessa, um cara que ele poderia procurar a mulher que ele quisesse, né? Da idade dele, e procurar uma criança é muito revoltante, né? Para quem é pai. Mas naquele momento eu pensei em todos. Eu pensei no meu filho, eu pensei até, na verdade, na família dele, né? Eu pensei até na família dele também, né? Então eu tentei fazer o que era certo. O que era prender ele ser preso e pagar pelo erro dele, né? Mas é muito revoltante. Mas assim, muita gente, na hora quando eu falei, até amigos meus próximos, né, que eu comentei com alguns amigos, não, marca um encontro, vamos lá, faz uma emboscada para ele. Aí eu disse, não, mas eu não quero isso, porque hoje ele está preso. Mas se eu tivesse feito isso, quem estaria lá hoje era eu e meu filho estava sofrendo, né? E era 2 famílias destruídas, tanto a minha quanto a dele. A dele está destruída, mas pelo menos ele está vivo, ele está pagando pelo que ele fez, né? E o meu filho está bem, graças a Deus. Mas se fosse ao contrário, meu filho estava chorando. Se você tivesse espancado ele, por exemplo? Com certeza, com certeza. Principalmente no local onde ele queria encontrar meu filho, era um local que não iria ser legal, sabe? Não iria ser legal, é um local bem complicado lá. Então eu preferi agir pelo certo. O local é extremamente complicado, é muito ermo, e a preocupação desse pai é exatamente fazer justiça com as próprias mãos. Ele foi pelo caminho correto. Mas e agora, Mário, como é que vai ser? Como é que vai ser esse monitoramento do pai com essa criança de 9 anos quanto às redes sociais? Vamos ouvir. Muda muita coisa, né? Principalmente a gente tenta evitar falar o máximo, né? Sobre o caso, não na frente dele, porque ele é uma criança, então ele não entende muito a gravidade do problema, né? Ele não entende muito, mas a gente está tentando privar ele em relação aos amiguinhos da escola, falar essas coisas, né? A gente teve uma reunião com os pais, né? Então os pais estão cientes para não estar comentando em casa. Os pais sabem o que aconteceu, porque é importante saber até para também servir de exemplo e poder também estar fiscalizando seus filhos, né, nas redes sociais, né? Então a gente teve uma reunião com todos os pais da escola, né? A gente orientou eles a não estar falando. E assim, meu filho já vai começar agora um tratamento, já passar com um psicólogo, né? E também em questão do celular, ele está sem o celular dele, porque o celular dele foi apreendido, mas quando voltar ele vai ficar sem rede social por um bom tempo também, né? E a gente vai monitorar mais ainda ele. Bom, com relação ao celular da criança, a polícia continua com esse celular apreendido, ainda continua periciando. Pode ser que tenha alguma outra coisa que a polícia não conseguiu encontrar, mas será devolvido oportunamente ao pai. As medidas foram tomadas, Mário está aí para você comentar, e daqui a pouco a gente vai voltar aqui falar da prisão de 2 advogados, mais 2 prisões, infelizmente. Vamos conversar ao vivo com o presidente da OAB do Rio Grande do Norte, doutor Aldo Medeiros. Já. Mário, eu volto com você. Ok, obrigado, Rogério Fernandes, aí, pela participação aí nessa entrevista exclusiva com o pai dessa criança de 9 anos de idade, aqui da região metropolitana da nossa cidade do Natal, meus amigos telespectadores. Que absurdo, né? Que absurdo um negócio desse, gente. Olha, a delegada que está investigando esse caso dessa criança de 9 anos, né? A gente tentou conversar com ela, a produção entrou em contato, né, para ela conversar, para dar entrevista, mas ela preferiu não se pronunciar até o presente momento sobre esse caso terrível, triste, preocupante que você acabou de ver com o nosso repórter Rogério Fernandes. 9 anos a criança, 9 anos assediada por um funcionário da mesma escola que a criança. Essa que é a realidade, aqui da região metropolitana. E é preciso que os pais realmente monitorem e acompanhem as redes sociais do seu filho, da sua filha. Veja só como ele invadiu, né, essa privacidade e mantendo contato, chamando a atenção, atraindo a atenção da criança de 9 anos, meu amigo telespectador. E esse pai que teve equilíbrio emocional, teve frieza
tá? Para levá-lo até a cadeia. Ele conseguiu, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora. E é por isso que a gente tem que denunciar sempre aqui no programa Patrulha da Cidade.